Concierge USA. Hoje nós vamos conversar com uma super contadora, Carol Souza, e vamos saber tudo sobre imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica aqui nos Estados Unidos e como se monta uma empresa nesse país. Vem comigo! Bom, eu estou aqui com Carol Souza, a CEO da Souza & Associates, a mais conhecida e requisitada contadora da nossa região. Carol, tudo bem com você? Tudo ótimo, obrigado por me receber no seu canal, prazer. Muito prazer, muito para nós, é um privilégio ter você aqui. Carol, eu queria começar perguntando, há quanto tempo você está nos Estados Unidos? Só um pouquinho, 37 anos. Ela veio pequenininha pra cá, viu, pessoal? Ela veio aqui menininha, por isso que ela tá aqui há 37 anos. Você é brasileira e americana, então, é isso? E portuguesa também. E nacionalidade portuguesa também, que maravilha. E você atende todas essas comunidades, brasileira, americana, de qualquer lugar do mundo, é isso? Qualquer lugar do mundo. Tá. Eu quero te perguntar o seguinte, você se sente hoje mais brasileira ou mais americana? É uma mistura, Jorge. Mistura, né? É uma mistura muito grande. Eu sempre fui muito levada pro lado brasileiro, porque minha mãe, claro, cresceu com turismo aqui em Orlando, então o brasileiro fez uma grande parte da nossa vida. Claro. E agora tendo o brasileiro, dá pra gente ajudar mais, então é difícil. Todo mundo pergunta pra mim, pra que time que eu torço, né? É difícil. Quando é Brasil e Estados Unidos, fica difícil. Imagino. Carol, você atende muita gente que tem empresas e que tem negócios aqui que não moram aqui, né? Você atende online, correto? A maioria do escritório antigamente eram só estrangeiros, né? Agora a gente deu um split melhor, que tem bastante já residentes daqui. Mas a clientela maior é do Brasil, da América Latina, Peru, México, Colômbia, e a gente também expandiu agora para a Europa. Maravilha, quer dizer, você está trabalhando para em qualquer lugar do mundo que precise de cuidar do seu negócio. Aqui na América você está cuidando, sim. Né? E brasileiro, tem muito brasileiro trabalhando com você? Tem muito brasileiro. Aqui a comunidade cresceu muito, né, Jorge? Você sabe. E tem muito brasileiro vindo para cá, planejamento tributário, então, sim. Essa é a tua especialidade, fazer um planejamento tributário, porque a coisa da contabilidade básica gerencial do dia a dia é um dos subprodutos que você faz, correto? Exato, Jorge. A gente faz o planejamento tributário para saber exatamente aonde o cliente vai se encaixar, o que ele precisa, né? Para não chegar aqui só fazer um imposto de renda, preencher um formulário. Isso claro. Qualquer um consegue fazer. Agora, saber o que ele precisa, onde ele pode beneficiar, é o nosso forte. Até porque se ele vier só fazer imposto de renda, talvez tenha coisas que ele tenha, erros que ele tenha cometido por falta de planejamento, vai ser difícil corrigir, né? Tem, é sempre assim, o contador consegue ajudar você a fazer planejamento para o futuro. A gente não consegue mexer muito no passado, né? Entendi. Então, sim, o ideal é fazer antes. Perfeito. Uma pergunta muito frequente, Carol, que fazem para mim, que eu trabalho, você sabe, com planejamento e gestão estratégica. Uma pergunta que se fazem muito para mim, como é que eu faço para montar uma empresa nos Estados Unidos? Eu tenho que ir para os Estados Unidos, eu tenho que estar presente. É necessário que esteja aqui presente ou ele pode montar uma empresa estando no Brasil? O processo do começo ao fim de abertura de empresa aqui a gente consegue fazer remoto, tá? Então, muitos clientes fazem antes de vir para cá, para quando chegar já ter a empresa aberta. E como tem clientes que estão comprando propriedade aqui, então a gente abre a empresa antes, quando vem para cá só assina os documentos da compra do imóvel. Então, tudo é feito remoto e eu até recomendo, porque às vezes demora um processo um pouquinho demorado quando se envolve um estrangeiro, então eu recomendo a empresa aberta antes de vir para cá. Antes de vir para cá, perfeitamente. E eu queria que você falasse um pouco para a gente quais os tipos de empresa e as mais indicadas para cada perfil de cliente. Eu sei que tem algumas que quando eu vim montar a minha, falaram em Corp, S-Corp, LLC. Qual é a diferença entre elas? Tá, aqui é o formato, tem o estado, primeiro você forma com o estado que vai seguir as leis do estado, né? Cada estado aqui tem a sua própria lei. Então, esse formato você consegue escolher duas, que seria uma Corp ou uma LLC, que é a limitada do Brasil. A mais popular é uma LLC. Perfeito. E qual é a diferença básica entre um e outro em termos de tributação? Tributação muda, porque elas podem ter a mesma tributação sendo Corp ou LLC com o Estado. Tá? A tributação você escolhe se é uma S-Corp, que todo mundo pede, isso é para residentes do país. Então o estrangeiro não consegue beneficiar disso.
Quando existe mais de um sócio, vira uma partnership ou pode ser tributada como corp. Okay. Eu recomendo corp quando vão ter investidores na empresa, que vai haver dividendos. Entendi. Mas é uma gestão com um porte maior. Por quê? Porque tem tributação dupla. Entendi. Para uma empresa simples, eu recomendo ser uma LLC, se é de um sócio, ela é sole proprietor, ou se ela tem 2 sócios, partnership. Entendi. E a tributação também muda em relação a outra. A S-Corp para Corp e para LLC, qual é que paga mais imposto? A que paga mais imposto é a Corp. Tá? Porque ela é tributada 21% na fonte da empresa e também no estado, tá? Isso aí você não consegue fugir dessa tributação. Uma S-Corp, ela é uma empresa que eles chamam de pass-through aqui. O que é pass-through? A empresa em si não paga imposto, quem paga são os sócios da empresa. Quando recebem os dividendos? Não quando recebe, mas você paga no lucro. Você paga no lucro, naquele ano você teve o lucro, a pessoa física vai declarar a parte dela e ela declara e paga na tabela progressiva de pessoa física. Entendi. Baseado no lucro. Entendi. Isso, mas havendo lucro se for passado por pessoa física, não é isso? Ou não importa? Não, isso é independente. A Corp, vamos dar um pouquinho para a Corp. A Corp é 21%, ela é tributada independente se você distribuir o lucro ou não, tá? Entendi. Porque ela é tributada a level da corporação. E mais do estado da Flórida, que é de 3% a 5%. Ok. Tá? E se os sócios retirarem dividendos, eles também vão pagar nos dividendos. Entendi. Na pessoa como física. Pessoa física, ok. Isso, então nesse caso é onde vem a taxação dupla, né? Aí vamos as outras estruturas, que é quando uma LLC com 2 sócios, que sejam estrangeiros, ou uma S-Corp, elas são as pass-throughs. A pass-through, independente se distribuiu ou não, se teve lucro, foi reinvestido, eles vão pagar o imposto independente na pessoa física. Perfeito. Mesmo que não tenha retirado. Mesmo que não tenha retirado. Eu ouvi uma história que no Brasil, tem uma empresa no Brasil de aulas, de plataforma de cursos, e o dinheiro que entra na empresa eu passo para minha pessoa física e é um rendimento não tributável no Brasil. E agora parece que é uma proposta para tributar esse dinheiro, Exato. Correto? Sim, vai mudar e vai ser como os Estados Unidos, porque aqui já é tributado os dividendos. Entendi. Que é no planejamento tributário. O que a gente mais trabalha é quando o cliente está vindo do Brasil para cá, de mudança para cá, e vai ter essa taxação dupla. Porque no Brasil não é tributado ainda e aqui os dividendos são tributados novamente na pessoa física. Entendi. Carol, eu já vi muita gente dizer que olhou na internet, olhou no Google e descobriu como é que monta uma empresa, entrou lá na internet, e no Sambis e criou uma empresa. E depois descobriu que fez no modelo errado. Isso. Quais são os principais erros que você identifica de clientes seus aqui que você tem que corrigir porque o planejamento não foi bem feito? Isso acontece muito frequente. Vem um cliente para cá, às vezes precisa declarar imposto de renda. Aí você vai ver, ela está sendo tributada com um sócio quando tem 2 sócios, 3 sócios, não foi alterado. Ou escolheu um formato de corp e não selecionou a tributação correta com a Receita Federal Americana. Então isso causa muito problema, porque a gente não consegue ajustar o que já passou. Então a gente tem que ligar no IRS, informar, e o que acontece? Essa empresa já vai ficar com bandeirinha vermelha com a Receita Federal Americana. Claro. Que é o que a gente tem que evitar. Consegue corrigir? Consegue, só que é um processo longo, dá uma dor de cabeça a mais, porque não teve a orientação correta. Então muitos clientes vêm para cá e perguntam: por que vocês abriram uma corp? Vocês têm investidores? É um projeto grande? Não, é porque falaram para abrir corp, quando deveria ser uma LLC, que é muito mais simples trabalhar com uma LLC para um projeto menor. Entendido. Carol, você é minha contadora, então é fácil fazer a pergunta em relação ao uma situação minha. Eu tinha uma empresa em que eu nunca operei com essa empresa, eu montei em 2017, assim que eu cheguei aqui, havia uma expectativa de usar essa empresa para alguma coisa, acabou que não usou, todo ano eu fazia o annual report, mas não declarei nada porque eu não tinha receita, não tinha coisa nenhuma, não tinha conta em banco, não tinha nada. E fui surpreendido com aquela carta que eu recebi do IRS, que você me salvou, em que eles estavam me multando em quase $4.000 porque eu não tinha feito a declaração de imposto de renda. Além desse caso, você tem alguns outros que você possa falar de coisas que você vem corrigindo por falta de planejamento tributário? Tem muitos casos, né? Eu posso ficar aqui dias e dias falando. Sim, teve o seu. Então, falando um pouquinho do seu caso, Jorge, o que acontece? Aqui tem uma coisa, falam, não teve nenhuma movimentação na empresa, não precisa declarar imposto de renda. Sim, isso é uma lei que a Receita Federal deixa passar, né? Mas quando você faz seu imposto de renda inicial, em algum ponto você tem que fazer aquele imposto inicial. E você tem que selecionar essa opção no imposto de renda, tanto como o inicial como o final, para eles fecharem. Muitas pessoas não fazem isso, pegam já andando o processo. Aí a Receita Federal volta e fala: tá, mas você está com a empresa aberta há X anos,
vou te dar multa todos os anos que você não declarou. Então, aí você tem que... É uma ligação e tudo com a Receita Federal aqui é um pouquinho demorado, né? São ligações, correio, por fax ainda. Então, é um processo que se torna ser uma dor de cabeça. Vai e volta a negociar e tem uma pessoa que corrige isso pra você no sistema deles, né? Entendi. Então tem uma coisa também muito comum é quando é selecionado o formato de Corp e o cliente tem que pagar aquele imposto altíssimo no lucro dele. E é um marido e mulher, onde devia ser uma LLC, onde você pode beneficiar mais com isenções que você tem na pessoa física. Então essa é outra coisa que a gente tenta recorrer e dizer para a IRS, olha, que é a Receita Federal Americana, né? Dizer, olha, isso aqui foi um formato selecionado por engano, você tem como recorrer isso, né? Mas é longo, às vezes chega, cada processo que você vai reabrir, como você sabe, você recebe 20 cartas da Receita Federal e isso assusta todo mundo. Todo mundo, é. Ninguém quer receber essa carta. Ninguém. Eu, quando recebi, fiquei gelado. Caraca, o imposto de renda me descobriu aqui. E era uma empresa que nunca tinha tido movimentação nenhuma. Eu vou aproveitar para a gente falar um pouquinho de pessoa física, né? Existe mesmo essa ligação entre a Receita Americana e a Receita Brasileira no que se refere a rendimentos lá e aqui? Ainda não, né? Teve uma época que estavam querendo fazer uma forma onde... Mas ainda não está vinculado um com o outro. Mas existem outras obrigações aqui do país que você tem que declarar tudo que você tem lá. Então, se você não fizer, a Receita Federal descobrir, pode dar até cadeia, né? E tem outras obrigações que você também tem que declarar contas no exterior, né? Isso é um caso que eu tive há um tempo atrás, acho que 2 meses atrás. Tiveram 2 casos que me ligaram na mesma semana. E um deles estava 15 anos sem informar, tanto a Receita Federal quanto um outro órgão, que tinham contas no Brasil, que tinham empreendimentos no Brasil. O problema é que quando está muitos anos assim, eu já não consigo mais ajudar, porque tem que ser com um advogado, porque isso aí é cadeia. Infelizmente, não tem como colocar de um jeito mais educado. É triste. Então a gente fica achando advogado para eles e o caso ainda está andando. São 2 clientes. E foi por inocência, porque outros contadores falaram para eles que não tinha problema, que não precisava declarar nos Estados Unidos. Entendi. Então, se você tem alguma receita no Brasil e você mora aqui, independente de você ter receita aqui, você tem que fazer a sua declaração aqui dizendo que tem uma receita no Brasil. Exato. Entendi. Tá? Se você tem qualquer sociedade no Brasil, tem ação agora, o projeto GILT, que chama GILT, que você tem que declarar tudo aqui para ver qual é a sua movimentação, porque eles também querem evitar a lavagem de dinheiro. Claro. Então é uma obrigação a mais que você tem que cumprir. E declarar tudo, às vezes você nem vai pagar imposto, é somente incluir na declaração. É trabalhoso, é um processo longo, é chato, é bastante informação, mas a maioria dos clientes tem hora que não pagam imposto, é somente informar mesmo. É por isso que eu tenho você para fazer isso para mim, porque é chato a beça, se eu quiser fazer eu não vou conseguir. Carol, quanto custa para uma pessoa que venha para cá ter um contador do seu padrão para proteger e fazer esse planejamento tributário? Menos do que você imagina, né? E bem menos do que a dor de cabeça que você pode vir a ter e o custo que você vai ter para arrumar. Então, depende muito do serviço, cada projeto tem o seu próprio custo, né? Mas os mais procurados, por exemplo, Jorge, uma consultoria diretamente comigo de 1 hora pra gente ver aonde você qualifica, quais são as suas obrigações, custa $150. 150, ok. 150. A contabilidade mensal, onde analisa os seus documentos que você recebeu, começa em $75 ao mês. $75 ao mês. Ao mês. Tá. Claro, tem projetos que vão levar mais tempo e claro que a gente quer que todo cliente cresça bastante, claro, né, e chegue num serviço mais custoso. Mas até lá a gente trabalha muito diretamente com o cliente porque a gente quer o sucesso deles. Claro. Então você está dizendo, uma consultoria que não for contratar teu serviço, que ligue para você, que te dê aí um tempo para você entender tudo e dar todas as informações para ele, custa $150. 150. E se ele contratar teu serviço, ele começa a partir de $75 por mês com uma contabilidade gerencial mensal. Exato. Beleza. Eu pensei que fosse muito mais caro, na verdade, não, porque é altamente capacitada para isso e a gente às vezes fica com medo de ligar para um profissional do seu padrão pensando que vai deixar a casa aqui. Mas é muito barato. Gente, não dá para economizar $75 por mês para ter uma contadora nesse padrão. Então, quando vier para cá, pessoa física ou montar a sua empresa, não tenha dúvida de chamar a Carol Souza. Liga pra gente. Bom, Carol, a gente, na verdade, tinha muita coisa para perguntar. E eu sei que a gente precisaria de 2 dias para falar sobre tudo. Mas eu queria finalizar que você desse algumas dicas para quem está vindo para cá, além do planejamento tributário, que é essencial para que a gente não tenha problema com o imposto de renda, né, com o IRS americano.
Que dicas você dá para as pessoas que estão vindo para cá? Porque a minha sensação é que agora, quando abrir a fronteira para os brasileiros virem para cá, há uma demanda reprimida muito grande de gente que está inclusive mandando dinheiro para cá todo dia e esperando abrir a fronteira. Então, quais as dicas que você dá para essas pessoas que estão vindo para cá para se estabelecer bacana? Estou falando de gente que está vindo para cá, que vai buscar o visto, que quer trabalhar bacana, que não vai querer ficar ilegal aqui. Quais são as dicas mais importantes para quem está vindo para cá se estabelecer com a família? A primeira coisa que eu sempre digo é procurar um profissional qualificado, número 1. Número 2, não deixar para a última hora. Se puder fazer antes, deixa já adiantado. Porque realmente quando abrir a fronteira vai vir muita gente, vai ficar todo mundo atarefado. Então talvez o seu caso demore mais por causa disso. Então para não ter esse estresse a mais, vir em um país diferente, já é uma coisa, né, que já vira um tal estresse, tenha tudo pronto já antes de vir para cá. Eu acho que isso é a melhor dica que eu posso dar para eles no momento, porque o processo, a Receita Federal tá atrasada ainda no mundo contábil, tá muito atrasada ainda, porque eles estão trabalhando de casa ainda. Então é um processo que demora bastante. Tudo que é vinculado com a contabilidade tá demorando o processo. Entendi. Então, no planejamento procurar um profissional gabaritado em qualquer área, em qualquer área. Um advogado de imigração, um contador, um corretor de imóveis, procurar um profissional que seja competente e autorizado para fazer esse trabalho. Isso. E fazer antecipadamente os passos todos que tem que ser feitos. Pesquisar, ver qual é o melhor tipo de empresa. Você atende pela internet, correto? Se alguém quiser entrar em contato com você, fazer uma consulta do Brasil, você atende. Claro. E eu soube que você faz uma consulta e que você não cobra a primeira consulta, dependendo do assunto. Claro que se a pessoa for contratar, evidentemente que é o ideal. Mas mesmo que não contrate, você faz essa consulta gratuita, se alguém ligar para você do Brasil? A gente oferece uma consulta gratuita de 15 minutos para tirar dúvidas básicas. Claro. Se é uma dúvida mais específica, o caso deles, a gente cobra uma taxa, claro, mas uma taxa de crédito por serviço. Ah, entendi. Então a gente tenta igualar. Ok, os primeiros 15 minutos que você... Uma entrevista de 15 minutos é gratuita para você poder entender e dar as informações básicas. Isso. Se você precisar de uma consultoria um pouco mais específica, você vai cobrar, mas vai ser abatido caso ele contrate o seu escritório para fazer o planejamento tributário, é isso? Planejamento tributário, abertura de empresa, qualquer coisa que eles precisarem. Maravilha. Então eu queria que você deixasse aqui para as pessoas, para todo mundo que está nos assistindo, como é que entra em contato com você. Você tem um WhatsApp, porque do Brasil fica mais fácil ligar pelo WhatsApp. Tem algum telefone de WhatsApp que as pessoas possam entrar em contato contigo? Tem. Quando eu abri para o mercado brasileiro, a primeira coisa que eu fiz, o que é um WhatsApp? Aqui não usa. Mas a gente tem um WhatsApp, tá? O Jorge vai colocar aqui no... Sim, mas pode falar pra gente. Pode falar. É 407-840-7428. Ou mandar um e-mail para o nosso escritório também, que é o e-mail info@souza.acc.com. Maravilha. Então, gente, não deixem de procurar a Carol. A Carol é a super profissional na área de contabilidade. Salvou não só a minha vida, como de muita gente que eu conheço aqui, resolvendo coisas que a gente não sabia. Não fizemos nada errado, mas deixamos de fazer o que era certo desde o início. Então, se você gostou desse papo aqui maravilhoso com Carol Souza, clique aí no sininho, se inscreva no canal e nos ajude com seus comentários a melhorar o nosso conteúdo, porque esse canal é feito para você, para orientar em tudo que você precisa para vir para os Estados Unidos da melhor forma possível, evitando desgastes e perdas financeiras. Carol, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, pela tua generosidade, pela tua simpatia. Tenho certeza absoluta que todos estarão muito bem cobertos em tudo na área de contabilidade com você. Eu que agradeço, Jorge. Parabéns pelo seu canal. Muito obrigado, Carol. Beijo no coração.